Que mundo é esse que nós estamos vivendo, né? Nós temos visto um mundo em guerra, conflitos. Muitas vezes nós, como cristãos, estamos sendo ameaçados por causa da nossa fé. Nós ouvimos crianças que são ameaçadas na escola, né? Crianças que convivem conosco, estão no nosso meio, porque mesmo como criança se posiciona com a sua fé, e aí são perseguidos pelos colegas, né, pelos professores. Cada dia que nós tentamos falar sobre Jesus, a gente vê a reação das pessoas, a forma como eles têm olhado, observado, né, para Jesus. E eu sei que quando nós olhamos para o contexto bíblico de dificuldades e sofrimentos, a gente pensa que nós estamos muito longe de tudo isso. Mas a gente lembra que o próprio Jesus, ele orientou os discípulos, né, que no mundo aqueles discípulos iam, ter aflições, passar por crises e momentos difíceis. Aí quando nós olhamos no contexto das cartas, a gente vê os cristãos passando aperto, né, dificuldades, ameaças e, talvez não seja tão diferente dos nossos dias, né? Talvez o foco é diferente, a forma, mas hoje nós também enfrentamos. Ou quando não, nós estamos sofrendo em crise, seja, por causa de doenças que esse mundo e por causa do pecado a gente adquire, nosso corpo sofre. Então, todos nós, mesmo como cristãos, nós enfrentamos os desafios cada dia, de um modo diferente, mas como os cristãos do primeiro século, eles enfrentavam, eles, viviam momentos de dores, de sofrimento, né? Mas quando a gente olha para o nosso mundo, parece que cada vez as coisas ficam mais difíceis. E muitas vezes nós ficamos pensando, nos sentimos sozinhos, abandonados, e achamos que estamos nessas, sozinhos, sem amparo, sem o socorro, sem a proteção. E às vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas nos colocam na parede com perguntas. Cadê o seu Deus? Você não é filho de Deus? E por que Deus não age, não faz isso ou aquilo em situações? E muitas vezes, nesses momentos de abatimento, de fraqueza, de tribulação, de dificuldade, nós pensamos, realmente, cadê? E pensamos que estamos abandonados e sozinhos. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, se nós fôssemos pensar nessa manhã em guerra, nós vemos Paulo dizendo que nós vivemos uma guerra. Não tão física como nós estamos enfrentando, mas Paulo diz aos irmãos em Éfeso que é uma guerra espiritual. Então, nós cristãos estamos dentro de um contexto de uma guerra, de uma batalha. Nós sofremos. Nessa guerra, existe diversas coisas que tentam, trazer abatimento, desânimo para a nossa vida. Existe uma guerra, que talvez não é de pessoas, de países, Brasil e outro país, mas nós lutamos essa guerra. E nas crises da vida, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, mas nesses momentos a gente parece que não vê, não enxerga isso. E eu queria compartilhar com vocês, o texto é 2 Coríntios, tá certo? Ali está 1 Tessalonicenses, mas é 2 Coríntios. Coloque lá, 2 Coríntios, capítulo 4. E quando nós pensamos em 2 Coríntios, nós lembramos que logo no início da carta, o apóstolo Paulo, ele mostra qual é a razão. Porque 2 Coríntios é uma carta muito pessoal do apóstolo Paulo, e em alguns momentos ele está querendo explicar a alguns acusadores ou algumas vozes que estavam dizendo, você não é de Deus, cadê Deus? Olha o que você enfrenta, olha as suas dificuldades. E Paulo, ele já começa no capítulo 1, no versículo 3, dizendo que
O capítulo, ou o livro todo, ele vai falar sobre isso, mas ele já começa no capítulo 1, versículo 3, dizendo o objetivo. Porque as acusações eram, se você realmente é um apóstolo, por que você sofre? Por que passa por esses sofrimentos? Assim como o mundo nos acusa. Ou muitas vezes nossa mente, por causa da dor, do sofrimento, tenta nos acusar dizendo assim, e aí, cadê? Estás sozinho nessa? Mas Paulo, de cara, ele já mostra. E é interessante porque talvez eu e você já fizemos essa pergunta. Rapaz, Paulo é um cara muito forte. Como ele aguentou tudo isso? Como ele suportou tanta aflição, sofrimento, perseguição, sem desanimar? Em outros contextos, dentro de uma prisão, mas sempre alegre. Como ele consegue isso? Porque eu não consigo. E Paulo diz, logo no versículo 3 do capítulo 1, ele começa a bendizer a Deus, engrandecer a Deus, porque ele sabia que mesmo em qualquer situação, crise, guerra, sabe, dificuldade, problemas talvez até aqui em 2 Coríntios, de saúde, ele tinha a certeza que o Deus de toda consolação, no versículo 3 ele diz, estava com ele. O que ajudava Paulo a suportar tudo isso, sabe, para ser fiel a Jesus, era que ele sabia, ele tinha a certeza que o Deus da consolação estava com ele. E tudo que ele estava passando, enfrentando, era porque Deus, através da consolação dele, queria consolar outros. E ele compreendeu isso. Não era simplesmente o Deus que é criado na mente de muitas pessoas, carrasco, sabe, que deixa as pessoas sofrer e etc. Não era essa a visão de Paulo. Mas a visão de Paulo era que mesmo no sofrimento, esse Deus amoroso que consola estava do seu lado. E ele podia suportar aquelas aflições, aquelas dificuldades. Ele poderia passar por tudo isso. E quando nós abrimos no capítulo 4, ele começa a mostrar, a dar razões porque ele aguentou, sabe? É em 2 Coríntios que ele fala detalhadamente do sofrimento, do que ele passou, do que ele enfrentou, os apertos, as perseguições, pessoas que foram contra eles, que ameaçaram, tudo que ele passou, ele conta, ele relata ali, mas ele mostra como ele conseguiu tudo isso. E como eu falei no capítulo 1, versículo 3, ele já inicia dizendo, olha, nós temos um Deus da consolação, e ele tem me consolado. E sabe, com o consolo que eu recebo dele, eu estou aprendendo a consolar outros. E é isso que acontece na nossa vida. Mas no capítulo 4, se você puder abrir comigo, ele começa e ele fala, por exemplo, veja no versículo 5, foi Deus que nos preparou, capítulo 4, versículo 5, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus é quem disse, das trevas resplandece a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do nosso conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Versículo 7, mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que atua, o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Então a primeira coisa que Paulo fala, talvez para aqueles que diziam ou pensavam, como você suporta tudo isso? De que forma? Qual é a receita? Ele fala, ele diz, olha, eu sou um vaso de barro. Não é o meu poder, mas é o poder dele que atua em mim. Porque é fácil eu e você olharmos para a vida do apóstolo Paulo e olhar para ele como um super-homem. Um cara, sabe? Mas olha o que ele diz. Eu sou um vaso de barro. E a gente sabe que se em um vaso de barro tem um tesouro, o vaso não é lá essas coisas. Não é o precioso, não é o vaso, mas é o que está dentro do vaso. Não é? Se você guarda o dinheiro no colchão, né, como era costume de alguns, o valor não é o colchão. Aí o colchão é velhinho, você não quer dar fim a ele, né? Tá lá.
Não é o colchão que é valioso, é o que está ali no colchão. É o seu tesouro, é o valor. Então Paulo está dizendo, olha, eu não sou nada. Eu não sou nada. Não é a minha força, mas é a força dele, é o poder dele atuando na minha vida. E ele continua, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele usa essa forma para se expressar, mostrando uma dificuldade, mas como ele se sentia. Era difícil. Normalmente havia um desânimo, mas ele dizia, eu fico abatido, mas eu não desanimo. Eu fico angustiado com tudo que eu sofro, sabe? Mas eu sei que eu não estou desamparado, porque o Deus da consolação está comigo. Então, nós também, nós podemos ter a mesma visão de Paulo e entender que nessa vida, é uma vida que faz parte, sofrimento, crise, guerra, perseguição, sabe? Momentos bons, momentos difíceis na nossa vida. E essas coisas não podem, sabe, nos desanimar, nos abater, fazer desistir. Não, nós precisamos entender que, mesmo naquele momento que está você lá naquele leito, você não está só. E o Deus da consolação está consolando você naquele lugar. Ele está com você. Deus nunca abandona. Ele sempre está conosco. Em Mateus 28, falando para aqueles discípulos, Jesus disse, eu estou convosco até a consumação. Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Agora, será que ele não está conosco? Só é com aqueles discípulos? Será que ele não está no momento de crise sua, no momento de dor, no momento de solidão, no momento de guerra, no momento que o nosso chão parece que desabou e nós estamos caindo de uma forma que não chegamos no fundo de tanta dificuldade que nós enfrentamos? Será que você está sozinho? Será que, sabe, Jesus não está conosco, ao nosso lado? Será que Deus não está conosco? Muitas vezes nós pensamos que não. Mas quando nós chegamos no versículo 16, ele começa a mostrar mais razões porque ele não desanimava. Mesmo diante de um momento de crise, de dificuldade na sua vida, mesmo quando ele estava enfrentando aqueles piores momentos da vida, por que não havia o abatimento, o desânimo? Por quê? Ele diz, versículo 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que nosso homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia a dia. Ele diz, se por fora, nessa carne, eu estou envelhecendo, sofrendo, eu carrego as marcas do sofrimento que o mundo me causa dentro de mim, espiritualmente. Se minha carne está morrendo, meu espírito, sabe, não está abatido. O espírito está forte. E parece, quando nós olhamos outros textos, que muitas vezes Deus usa a crise, as situações, para fazer a gente crescer. Por isso que a gente vê, às vezes, palavras como se alegre, sabe, tenha motivo de toda alegria ao passar por diversas provações. Mas a gente pensa, mas como? Passar por provações, se alegrar, não combina. Mas Paulo entendia. E nós entendemos. Nós entendemos que muitas vezes essas crises nos ajudam a amadurecer na fé, provar a nossa fé. E a gente passa, nos tornamos mais robustos, fortes com relação à nossa fé. Mas quando a vida está tudo tranquila, não é? Quando os discípulos estavam lá e Jesus disse que eles poderiam atravessar aquele lago, e eles entraram no barco e o barco estava tranquilo, a gente não viu nem a voz deles. A gente não vê o texto falando nada sobre eles. Mas quando em determinado momento daquela tranquilidade vem um vento forte e agita ali as águas, que mexe com aquele barco, e os discípulos pensam, vamos morrer. Aí a gente vê os discípulos gritando por socorro. Porque parece que as dificuldades, as crises,
nos impulsiona a buscar a Deus, sabe? A chegar a Deus. Quando a maré está tranquila, quando a vida está calma, parece que a nossa devoção é um pouco mais devagar. Mas quando nós estamos abatidos e passando por dificuldades, nós começamos a buscar ao nosso Deus. Então, a primeira coisa que ele fala, o corpo está fraco, mas o espírito está renovado. Porque Paulo entendia que o Consolador estava com ele. E quando nós entendemos como Paulo, que esse corpo ele vai envelhecer, sofrer, sentir as pancadas da vida. Não tem para onde fugir. Eu posso ser um atleta, eu posso treinar todos os dias, sabe? Eu posso fazer tudo isso, tomar um remédio aí, né, que a pele vai ficar fininha, bonita. Vai chegar uma hora que esse corpo não vai aguentar. Mas quanto mais esse corpo sofre, passa dificuldade por causa de Jesus, por causa da nossa fé, nosso espírito se renova e nós nos tornamos. E nós precisamos entender isso. E faz parte, sabe, a perseguição, pessoas nos perseguirem, seja principalmente as mais próximas a você, aquela que deveria dar a mão, muitas vezes pega na sua mão ferida, sua mão sofrida, pega, mas não é para fazer um carinho, fazer um consolo, muitas vezes é para esmagar a sua mão, porque sabe que ali é onde dói, é ali que dói, e a pessoa vai lá, pega na sua mão e aperta, porque quer ver você sentir dor. Mesmo que essas pessoas que deveriam, sabe, nos consolar, muitas vezes faz isso conosco, Deus está conosco. E Paulo entendia perfeitamente isso, que aquilo fazia parte para o seu crescimento. A segunda coisa que ele fala no versículo 17, ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzem para nós eterno peso de glória, acima de todas as comparações. Então veja o que Paulo está dizendo, as aflições são passageiras. E mesmo que ele use essa frase, para Paulo, as dificuldades dele, provação, situação que ele vivia, era leve. Agora eu pergunto a você, era leve? O que Paulo enfrentou, o que ele sofreu, era leve? Pelos olhos humanos, era leve o que ele sofreu? Ele foi chicoteado, ele apanhou por causa do evangelho, ele foi preso, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, perseguido pelos próprios cristãos. Aqueles que eram seus companheiros de fé, estavam lá acusando, colocando o dedo na cara dele. Ele teve que lidar com tudo. Era leve os seus sofrimentos? Não era leve, não era leve. Mas era leve, sabe por quê? Porque ele focava não na glória desse mundo, não se é ferido, se passa por dificuldades, se vem uma doença, ou se está vivendo numa... Não, o foco dele era a glória eterna. Agora, quando nós olhamos o que nós vamos receber e o que nós estamos recebendo aqui, é nada o que a gente passa. Quando nós fazemos essa matemática, nós chegamos à conclusão de Paulo. Realmente, o que nos espera, o que nós passamos aqui, é nada comparado com aquela glória. Então, quando nós estamos sofrendo, se nós focarmos os nossos olhos para o lugar certo, nós vamos enfrentar como Paulo. E nós vamos ver o Deus de toda consolação do nosso lado. E nós vamos também dizer, como Paulo falou, o que nós enfrentamos aqui, por pior que pareça, aquilo que nós vamos receber é nada. É leve, é momentâneo. Na glória, nós vamos viver eternamente com o nosso Deus, com Jesus. E quando nós vamos lá em Apocalipse, no final, a gente vê o autor, João, dizendo, consolando e dizendo, olha, ele vai enxugar toda lágrima. Não vai haver dor, não vai haver choro. Então, quando nós pensamos que vamos sair daqui um dia, né? Nós não queremos, ninguém está preparado. Meu pai tem 84 anos e eu converso com ele, pai, como é que o senhor está? Né? 84 anos,
várias deficiências no corpo, na saúde, sentindo tontura, anda um pouquinho, às vezes cai. Mas como é que o senhor está? Estou comendo feijão ainda, né? Quer viver, quer chegar a 90, a 100. Nós nunca, né, chegamos ao ponto de dizer assim, pelos caminhos legais, pelos problemas emocionais, sim, mas pelos caminhos legais, Deus, se eu quiser, me leve. Não, a gente quer sempre viver, mas chega um dia que não dá, que Deus vai nos levar. E Paulo, ele entendia isso. E quando ele olhava para o que ele ia receber de Deus na glória, a vida que ele ia ter, era nada o que ele sofria. Ele diz que as suas tribulações, que foram longas, elas não destruíam ele, elas cooperavam para o bem dele. Cooperava. E ela ia produzindo nele um peso de glória. E nós precisamos olhar assim. E por fim, ele diz no versículo 18, não atentando-nos nas coisas que se vê, mas nas que não se vê, porque as que se vê são temporais, e as que não se vê são eternas. Era o foco de vida dele, é focar no eterno, e não no passageiro, não é? Tudo aqui passa, mas o reino eterno, a vida eterna em Cristo, vai ser para sempre. E aqui nós estamos, né? Está chegando a hora aí, 12:28. A gente já está querendo ir para casa, comer e tal. Mas vai ter um dia que nós não vamos nos afastar um do outro. Nós vamos estar na glória, todos juntos, sabe? E tem mais. Corpo perfeito. Não tem doença que possa tocar no nosso corpo, na glória. Sem dor, sem sofrimento. Mas nós precisamos olhar, sabe, para as coisas invisíveis, ao invés de olhar para as coisas visíveis. E aqueles companheiros, familiares nossos, que conviveram por muito tempo ao nosso lado e não estão mais, nós vamos confiar na esperança de que um dia eles vão estar na glória conosco também, para que nós possamos estarmos juntos. Quando Abraão, ele foi chamado por Deus, Deus pediu para ele sair da terra dele e ir para um lugar que ele ia mostrar. Foi que Abraão fez? Ele partiu, ele peregrinou, ele foi peregrino, sem saber, não tinha morada certa. Armava a cabana no lugar, tirava a cabana e ia para... Ele não sabia, mas ele foi. Ele focava, sabe, naquilo que Deus prometeu a ele. Mesmo que ele não via, levou anos e anos. E ele mudou com uma barraca para um lugar, para outro, um lugar confortável, outro mais difícil. E quando ele chegou naquele momento de crise lá com Ló, ele não olhou para as coisas visíveis. Ele não disse assim, eu quero Sodoma e Gomorra, que é um lugar mais próspero, sabe? Ali é melhor. Ele não colocou esse olhar, porque ele olhava para a glória eterna, aquilo que Deus tinha prometido para ele. Quando Deus chamou Moisés que foi criado, tinha um futuro, foi preparado, poderia ser o próximo rei, mas por causa daquilo que Deus, o plano de Deus, aquilo que Deus prometeu para ele, ele jogou tudo isso fora. Ele abandonou a carreira que tinha, porque ele olhava e focava na glória eterna. Então eu e você, sabe, assim como Paulo, como Abraão, como Moisés, nós podemos sim, em meio a uma guerra, sofrimento, situações desagradáveis, contrárias às nossas vontades, nós podemos viver nesse mundo, olhando para a glória, focando naquilo, sabe? Tendo sonhos de como vai ser, naquele grande dia, viver eternamente com Deus. Sabendo que aqui no sofrimento o Consolador está no nosso lado. E lá nós vamos ser consolados eternamente. Então não desanime, não se abata, mesmo no mundo com tanto sofrimento. Que Deus nos abençoe.